vamos continuar a examinar a Lei 8.213. Nessa lei, vocês que estão acompanhando a aula aí com a lei aberta na frente de vocês vão ver que tem um bocado de artigo revogado. Então, aqui eu vou apresentar um, que é o artigo 81, revogado, tá? No sentido de vocês terem conhecimento de que existiu um benefício chamado pecúlio, tá? Esse pecúlio era um benefício pago, né, em uma única vez, tá? E em decorrência de várias situações, tá? O segurado se incapacitava para o trabalho antes de ter cumprido o período da carência, tá? O indivíduo que voltava a exercer a atividade contribuía, e essas contribuições posteriores ao retorno à atividade, elas iam formar um pecúlio, tá? Esse pecúlio, quando a pessoa parava para valer de trabalhar, era pago todo de uma vez. Também, né, tinha situações de pecúlio por acidente de trabalho. Tudo isso acabou. Eu só trouxe para mostrar que quando falarem para vocês em pecúlio na prova, não é um benefício concedido mais, tá? Era um benefício de pagamento único que até um dado momento foi concedido, hoje não existe mais, tá? Então, vamos adiante aqui. Então, aqui para mostrar que todos esses que foram revogados tratavam de pecúlio. Também foi revogado o artigo 87, que tratava do abono de permanência em serviço. Esse mesmo abono que foi criado no âmbito dos regimes próprios, que vocês encontram lá no artigo 40, para quem é amparado previdenciariamente por regime próprio, né, existia no passado no âmbito do regime geral. Ou seja, o segurado que tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço e optasse por prosseguir em atividade, faria jus a um abono de permanência em serviço que era pago mensalmente, correspondendo a 25% do valor dessa aposentadoria. Esse benefício também não existe mais, então é benefício extinto no regime geral. Agora, existe no regime geral, até essa data, e vocês vão encontrar isso lá no regulamento, eu já tive que pular para o regulamento, porque a lei não vai tratar desse dispositivo aqui, tá? Existe o abono anual, que é o 13º, gratificação natalina de aposentado, de pensionista, de quem recebe salário maternidade, de quem recebe auxílio-doença. Então, é devido ao abono anual ao segurado e ao dependente, que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Então, aquele que recebe a aposentadoria, ele recebe 12 pagamentos mensais e mais um 13º pagamento de aposentadoria, com o mesmo valor do benefício de dezembro, a título de abono anual. Quem recebe auxílio-doença? Quem recebe auxílio-doença e passou o ano todo de auxílio-doença, vai receber 12 pagamentos mais o do abono anual, que seria um 13º pagamento. Agora, se o indivíduo ficou durante o ano 3 meses de auxílio-doença, junto com a última prestação do auxílio-doença, com o último pagamento, ele recebe o abono anual proporcional àqueles 3 meses, tá? Então, vamos lá. O abono anual é calculado no que couber, da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores, tá? Tendo como base o valor mensal, né? O valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro. Então, se o indivíduo, ele tem, por exemplo, um auxílio-doença por 2 meses, eu vou pagar a ele, junto com a segunda parcela desse auxílio-doença, no segundo mês, 2/12 do valor do auxílio-doença. O 13º dos trabalhadores, ele não é, né, calculado à razão de 1/12 a cada mês trabalhado, ou fração, né, de 15 dias para cima do mês, ele recebe, né, 1/12 de 13º. Então, se ele trabalhou o ano inteiro, quando chega no final do ano, o trabalhador tem 12/12, ou seja, um valor de remuneração a mais. Assim também se faz com os benefícios previdenciários. A pessoa teve salário maternidade, são 120 dias, seria, né, aproximadamente aí, né, 4 meses. Então, a Previdência vai ter que pagar também o abono anual, tendo em vista esses 4 meses de salário maternidade. 1/12 do salário maternidade a cada mês, tá? O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário maternidade
será pago em cada exercício juntamente com a última parcela do benefício nele devido. Então, vamos dizer que uma pessoa, tá? Vou fazer redondinho aqui, 60 dias de salário maternidade em 2012, tá? Novembro e dezembro. E os outros 60 dias de salário maternidade foram no início de 2013, janeiro, fevereiro, completando assim, né, o salário maternidade por 120 dias. Quando a Previdência vai pagar, por exemplo, para uma segurada, o salário maternidade correspondente a esses 60 dias de 2012, então seria, né, pagamento para novembro e para dezembro. Em dezembro, o salário maternidade é pago, mas com o acréscimo do abono anual. A pessoa recebe 2/12 do salário maternidade a título de abono anual. Em 2013, a Previdência vai pagar para a segurada, tá? Mais 60 dias de salário maternidade. Quando pagar, né, a última parcela de 2013, relativa a salário maternidade, também paga 2/12, tá? A mais a título de abono anual ou gratificação natalina calculado sobre esse salário maternidade. E cuidado que o salário maternidade não é redondinho, pode ter assim 17 dias em 2012 e 103 dias em 2013. Então, nesse caso, em vez de trabalhar, né, com 1/12 a cada mês, eu tenho que obter o valor dia de 13º para pagar o valor do abono anual 13º correspondente a 17 dias em 2012 e o valor do abono anual ou 13º correspondente a 103 dias em 2013, ok? Então, em vez de trabalhar com 1/12, eu trabalho com 1/360 do valor do benefício, como sendo o valor de cada dia de 13º, tá? Então, vamos lá. Bom, nós sabemos que as prestações previdenciárias, elas se dividem em benefícios e serviços, e que os serviços são o serviço social e a reabilitação. Relativamente ao serviço social, nós encontramos disposições no artigo 88 da Lei 8.213. E ele nos diz que compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários, segurados e dependentes, seus direitos sociais e os meios de exercê-los. E também cabe ao serviço social estabelecer conjuntamente com esses beneficiários o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Então, qual é o papel do serviço social? De esclarecer os beneficiários quanto aos direitos sociais desses indivíduos e os meios que eles têm para exercê-los. E também, né, juntamente com esses beneficiários, cabe ao serviço social, tá, criar solução, estabelecer processos de solução de problemas que nasçam da relação desses indivíduos com a Previdência Social. Será dada prioridade pelo serviço social aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. Então, a prioridade da atenção do serviço social é para quem está em benefício por incapacidade temporária, quem está de auxílio-doença. Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, serão utilizadas a intervenção técnica, a assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de acordos, convênios ou contratos. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária em articulação com as associações e entidades de classe. O serviço social, considerando a universalização da previdência, prestará assessoramento técnico a estados e municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho.
E o regulamento, tá, nos diz que o serviço social constitui a atividade auxiliar do seguro social, visa prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne à solução de problemas pessoais e familiares e a melhoria de sua inter-relação com a Previdência Social, para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, a obtenção de outros recursos sociais da comunidade. Então, o serviço social é uma atividade auxiliar do Seguro Social. Você deve entender que é uma atividade que permeia tudo mais que o INSS faz, porque onde existe problema relativo a beneficiário, o Serviço Social estará lá para, conjuntamente com os beneficiários, encontrar solução para esses problemas. Então, é a atividade auxiliar do Seguro Social, vai prestar ao beneficiário tanto orientação quanto apoio que permita a solução dos problemas pessoais e familiares e para também melhorar a relação desse beneficiário com a Previdência Social, tá? Tanto para resolver problemas relacionados a benefícios, quanto também, se for necessário, para obter outros recursos sociais da comunidade. Prioridade para quem é? Para segurados em benefício por incapacidade temporária. E atenção especial a aposentados e pensionistas. Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, vão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, e também pesquisa social. O serviço social tem como diretriz a participação do beneficiário na implementação e fortalecimento da política previdenciária em articulação com associações e entidades de classe. O serviço social ele vai prestar assessoramento técnico a estados, Distrito Federal e municípios na elaboração de suas respectivas propostas de trabalho relacionadas com a Previdência Social, tá? E aí, né, o ministro vai editar normas, né, atos complementares para aplicação do disposto nesses artigos. Na Instrução Normativa número 45, nós encontramos lá no artigo 383, tá? Disposições sobre o serviço social. Então, as ações profissionais do serviço social do INSS se fundamentam nesses dois artigos, 88 da lei e 161 do regulamento, e na matriz teórico-metodológica do Serviço Social da Previdência, publicada em 94. E o objetivo é esclarecer o usuário quanto a seus direitos sociais, então esclarecer quanto aos direitos sociais e meios de exercê-los, estabelecendo, olha aqui a palavrinha, de forma conjunta, o processo de superação das questões previdenciárias, tanto no âmbito interno quanto na dinâmica da sociedade. Os ocupantes do cargo efetivo de assistente social, além das unidades de exercício previstas nessa portaria 27 e 21, desempenharão atividades nos comitês regionais no Programa de Educação Previdenciária, tá? O serviço social ele executa ações profissionais em articulação com outras áreas do INSS, em articulação também com organizações da sociedade civil que favoreçam o acesso da população aos benefícios e aos serviços do regime geral e em articulação com organizações que favoreçam a participação na implementação da política previdenciária com base nas demandas locais e nas diretrizes estabelecidas pela Diretoria de Benefícios. Tá? Então, as ações dos profissionais do serviço social no âmbito da Previdência sempre serão desenvolvidas de forma articulada com outras áreas do INSS, com organizações da sociedade civil, com organizações que favoreçam, né, a participação, tá, desses indivíduos na implementação da política previdenciária. Os recursos técnicos utilizados pelo assistente social são, aí volta aqui o parecer social, a pesquisa social, o cadastro das organizações da sociedade
e a avaliação social da pessoa com deficiente, quando for caso de requerimento do BPC, tá? Então, quem faz a avaliação social daqueles, né, idosos com 65 anos ou mais, das pessoas com deficiência, quando vem requerer o BPC, são, né, os assistentes sociais, tá? Então, eles utilizam parecer social, pesquisa social, cadastro de organizações e a avaliação social, tudo isso como recursos técnicos para a sua atuação. O parecer social, tá? O parecer social, ele é um pronunciamento profissional do assistente social com base em estudo. Ele faz o estudo de uma determinada situação para emitir o parecer social. E ele pode ser emitido tanto na fase de concessão, manutenção, recurso de benefícios, como também para embasar decisão médico-pericial por solicitação do setor de perícia ou por iniciativa do próprio assistente social. A elaboração do parecer social, como disse lá em cima, vai se pautar em estudo social de caráter sigiloso e que vai estar lá arquivado nos prontuários do serviço social. A escolha do instrumento a ser utilizado para a elaboração do parecer, sejam visitas, entrevistas colaterais ou outras, é de responsabilidade do assistente social. O parecer social, ele não se constitui instrumento de constatação de veracidade de provas ou de informações prestadas pelo usuário. Nas intercorrências sociais que interfiram na origem, evolução, agravamento de patologias, o parecer social vai subsidiar a decisão médico-pericial. Deve ser apresentado, tá, aos setores solicitantes por formulário específico denominado parecer social que vocês encontram no anexo 2 da instrução normativa. A pesquisa social constitui-se em recurso técnico fundamental para a realimentação do saber e do fazer profissional, voltado para a busca de conhecimento crítico e interpretativo da realidade, favorecendo a identificação e a melhor caracterização de demandas dirigidas ao INSS e do perfil socioeconômico-cultural dos beneficiários como recurso para a qualificação dos serviços prestados. Então, vamos voltar aqui. No caso do parecer social, ele é um pronunciamento profissional do assistente social com base no estudo de uma determinada situação, tá? Agora, no caso de pesquisa social, a pesquisa social, ela tem como objetivo, tá, refinar, enriquecer todo o conhecimento que se tem, tá, dos perfis socioeconômicos, culturais das pessoas que são protegidas pela Previdência Social. Então, a pesquisa social, ela serve para realimentar o saber e o fazer profissional. Esse feedback pode permitir, né, repensar os procedimentos, tá, que são adotados no sentido de mudar, aperfeiçoar esses procedimentos. Tá? A ideia é buscar conhecimento crítico e interpretativo da realidade no sentido de favorecer a identificação e a melhor caracterização das demandas que são dirigidas ao INSS e também, né, conhecer melhor o perfil socioeconômico dessas pessoas que são atendidas pelo INSS. O cadastro das organizações da sociedade é um instrumento que vai facilitar a necessária articulação para o desenvolvimento do trabalho social e atendimento aos usuários da Previdência. Então, né, nós temos aqui esse cadastro das organizações da sociedade sendo utilizado quando do serviço de reabilitação profissional também, inclusive para a promoção, né, de convênios para que os reabilitandos possam exercer atividade prática junto a essas empresas que são cadastradas pelos assistentes sociais. A avaliação social, que é feita pelos assistentes sociais,
junto com a avaliação médica que é feita pela perícia médica do INSS, da pessoa com deficiência, é um instrumento destinado à caracterização da deficiência e do grau de incapacidade e considera fatores ambientais, sociais, pessoais, limitação de desempenho de atividade, restrição de participação social dos requerentes de BPC na condição de pessoas com deficiência. Então, né, hoje, para avaliar a deficiência das pessoas que vêm requerer, né, o BPC, é utilizada uma versão, né, que foi construída através de uma equipe multidisciplinar da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidades, e é feita tanto a avaliação social quanto a avaliação médica, tá? E essa avaliação social, ela vai permitir verificar quais são os fatores ambientais, sociais, pessoais daquele indivíduo, tá? Que podem determinar a existência de barreiras, tá? Que impeçam a plena participação desse indivíduo em igualdade de condições com os demais integrantes da sociedade. Porque hoje se considera que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, que quando esses impedimentos interagem com barreiras existentes no meio onde ele vive, vão impedi-lo de participar de forma plena da sociedade como fazem os demais, tá? Então, aqui o que acontece? A avaliação social vai considerar, certo? Fatores ambientais, sociais, pessoais, limitação de desempenho de atividade, restrição de participação pessoal daquelas pessoas que vêm em busca do benefício de prestação continuada. Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, podem ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresa, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, ou então pesquisa social. O serviço social tem como diretriz a participação do beneficiário na implementação e fortalecimento da política previdenciária em articulação com associações e entidades de classe. Já vimos isso, né, 2 vezes, que o serviço social ele presta assessoramento técnico, né, a estados, municípios e Distrito Federal na elaboração de suas respectivas propostas de trabalho relacionadas com a previdência social. Ressalvado o direito adquirido, não é permitido, aqui nós já vimos, tá? Então aqui, deixa eu só olhar aqui os slides, é que aqui sobrou um que não é para estar aqui, tá? Aqui é a história do copia e cola, né? Tinha ficado um relativamente ao auxílio acidente. Tá? Então aqui nós encerramos, né, os nossos comentários sobre as disposições da instrução normativa acerca do serviço social e até a nossa próxima aula, minha gente.